pessoal, está no ar o programa Café com Gestão, edição Gestão Pública. A realização desse programa é o resultado da parceria da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica, curso de Ciência Política, EAD, curso de Comunicação Social, Jornalismo e Produção Editorial Multimídia, curso de Processos Gerenciais na modalidade presencial, curso de Relações Internacionais EAD e Rádio e TV Web Uninter e CWB TV. Nossa entrevistada de hoje é a candidata ao governo do estado do Paraná pelo PT, Gleisi Hoffmann. Gleisi Helena Hoffmann é curitibana, formada em Direito. Possui pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira. Foi presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, UPES, onde deu início à sua carreira política. Foi secretária de Estado no Mato Grosso do Sul e de Gestão Pública da Prefeitura de Londrina. Foi diretora financeira da Itaipu Binacional de 2002 a 2006 e ainda desenvolveu ações de responsabilidade social para funcionários, comunidades de Foz do Iguaçu e Paraguai, como reestruturação do Hospital Ministro Costa Cavalcante e criação da Casa Abrigo, voltada a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Participou da equipe de transição do governo do ex-presidente Lula ao lado de Dilma Rousseff. Presidiu o PT no Paraná e ficou em segunda colocada no pleito de 2008 para o cargo de prefeito de Curitiba. Em 2010, quando foi eleita senadora pelo Paraná, se tornou a primeira mulher a exercer este cargo no estado. Foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. E temos como convidados para fazer a sabatina com a candidata a professora doutora Vanessa Fontana, que é doutora em Ciência Política e coordena o curso EAD de Ciência Política Uninter, o professor doutor Doacir Gonçalves Quadros, que é professor do curso de Ciência Política Presencial. O programa está dividido em 4 temas chaves, que derivam de 7 temáticas que já foram sorteadas previamente antes do programa. Os 7 temas chaves são segurança pública, saúde, trânsito, transporte público, meio ambiente, habitação e gestão urbana. Cada tema-chave possui 3 questionamentos, sendo um de cada convidado e um dos alunos do curso de Processos Gerenciais Uninter. O candidato possui até 3 minutos para responder cada questionamento. Os vídeos temáticos foram produzidos pelos alunos de Jornalismo Uninter. Os temas-chave do candidato são segurança pública, saúde, transporte, gestão pública e agora então vamos ver o VT. Dados da Secretaria Estadual de Segurança apontam que alguns crimes diminuíram em 2014, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Apesar disso, a população reclama da falta de policiamento. Aqui no centro é muito violento, muito roubo, muita droga. A sensação de segurança vai vir a partir do momento que a gente puder ver policiais nas ruas, né, ou módulos realmente instalados em locais estratégicos que possam estar trabalhando no sentido de ser essa polícia preventiva mesmo. A segurança que está faltando. Estão prometendo bastante, prometeram todos esses 20 anos, só prometeram e só tiraram a segurança das ruas. O Paraná possui uma das menores proporções policial por habitante do país. Em 2013, segundo dados da Gazeta do Povo, o Paraná só estava na frente do Maranhão, apesar da contratação de quase 2.000 PMs no mesmo ano. Colocar mais policiamento nas ruas. Policiamento ostensivo acho que é a coisa que dá para fazer aqui mais rapidamente. Curitiba tem um índice de criminalidade muito alto. Nós que vivemos aqui não temos segurança. O governo que está presente, ou que for ganhar de volta,
deveria colocar aquelas, como é que chama as casinhas que fala da polícia, que a polícia ficava nas esquinas, parada. Eu não sei como é que pode dizer, é guarita que chama, né? A polícia militar devia ter as guaritas. O Paraná tem ainda um dos menores efetivos de policiais civis do Brasil, se comparado a outros estados, e um dos maiores índices de superlotação carcerária do país. Candidata Gleisa, peço a gentileza que comente o vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre as nossas propostas e falar o que nós pretendemos para o Estado. Em segundo lugar, acho que a matéria é muito reveladora. O número de policiais no Paraná é um dos menores do país. Então, isso não pode funcionar. Obviamente que segurança é territorial e precisa de policiamento ostensivo, principalmente no policiamento preventivo. E nós tivemos um candidato atual à reeleição, foi candidato em 2010 e prometeu que iria pelo menos fazer 380 módulos policiais em todo o estado e ter 12 mil policiais militares com função de polícia comunitária no estado do Paraná. Eu desconheço se esses módulos foram feitos. Andei o Paraná, não os vi e também desconheço que a Polícia Militar esteja fazendo policiamento comunitário como ele prometeu. Então, se vier de novo com essa promessa que está voltando novamente no programa eleitoral, nós só temos que lamentar, né? Nós temos que contratar policiais. Não adianta ele dizer que contratou 10 mil, porque ele não contratou 10 mil. Na realidade, tinha um concurso remanescente do governo passado de cerca de 2.500 ou 3 mil policiais que ele nomeou e fez um concurso para mais 2 mil e poucos policiais que nomeou agora. E tem mais 2 mil que ainda não foram nomeados, que devem ser no final do ano. Então, ao todo, num esforço muito grande, tem 6 mil policiais que entraram, mas que estão sendo repondo vagas que estavam abertas, de policiais que se aposentaram, que saíram da corporação. Ou seja, então nós não aumentamos o efetivo. Foi uma reposição que o Estado fez. Por isso que a gente vê essa situação. Nos municípios do interior a situação é pior ainda, porque nos destacamentos tem situação que você tem um policial militar. Como é que faz turno? Como é que esse policial consegue dar segurança? Então a primeira coisa é isso, é você ter um efetivo. Polícia tem que ter efetivo. E a segunda, nós temos que usar a tecnologia para ajudar, através de centros de comando e controle integrados. Por que nós não temos? Nós vimos a Rua 15 ali, o nosso calçadão. Quantas câmeras de vídeo nós temos ali? Devemos ter do comércio, que já instala para segurança própria, mas e as públicas nós não temos? Nós poderíamos hoje ter esse tipo de apoio para o policiamento ostensivo, ter um centro de comando regional do centro da cidade, que é onde nós temos muita intervenção de crimes. Isso é possível fazer. Pinhais fez isso no município, tem um centro de comando e controle integrado com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, Polícia Militar, tem convênio com a Polícia Rodoviária Federal, tem câmeras de vídeo em todas as saídas do município, conseguiu reduzir em 50% o índice de criminalidade. Então, mesmo que tragam para nós estatísticas que diminuiu, e é uma estatística que diminuiu em 14 em relação a 13, não é o sentimento da população. Chega a ser até o que a gente chama de estatística contraintuitiva, porque as pessoas não sentem segurança e não sentem que diminuiu a criminalidade. Muito obrigada. Agora eu peço a gentileza ao nosso convidado, o professor Doacir Quadros, que faça uma pergunta à candidata. Olá, candidata, é um prazer tê-la conosco no Café com Gestão. Indo ao encontro deste VT, o CBELA, o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, o início do ano publicou um resultado dos dados que o Paraná apresenta 8 municípios com maior índice de taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Dentre eles está Campina Grande do Sul, Sarandi, Maringá. A pergunta é, política de renda e educação consegue justamente no seu governo diminuir essa taxa? A segurança pública é um conjunto de ações, não é só policiamento. O policiamento é a face mais visível da segurança pública, né? Que é a polícia na rua, a polícia investigativa, enfim, e nós precisamos tê-la, porque infelizmente temos crime na sociedade. Agora é óbvio que muitas questões podem ser resolvidas com políticas sociais. Por exemplo, quando a gente pega o índice de criminalidade entre a juventude, nós vamos ver aonde é que está essa juventude. Não está na sala de aula, não está estudando, não está fazendo um curso, não tem uma política esportiva ou cultural. Então, obviamente, se tornam muito fáceis de ser capturados pelo crime organizado, né? Principalmente pelo tráfico de drogas, que acaba passando para a juventude todo um lado mais, assim, como é que eu posso dizer,
bonito do crime, se é que pode se dizer, glamuroso, né, de que consegue as coisas mais fáceis e vai ficar com poder, enfim. Então, nós temos que disputar a atenção dessa juventude, mas não vamos disputar a atenção dessa juventude com a qualidade das escolas que nós temos. Felizmente, o Paraná agora foi colocado com 5 pontos a menos no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tem alguma coisa errada, não é possível cair tanto assim, né, de um período para o outro. Que nós não temos uma política educacional focada, centrada, não dizemos a que viemos. O ensino médio paranaense, por exemplo, carece de uma reestruturação. Uma discussão com quem faz o ensino médio, com o conjunto dos professores, dos educadores, dos funcionários, que estão à margem desse processo. As nossas escolas estão depredadas, as nossas escolas estão mal cuidadas. Se o aluno não quer ir para a escola, o que ele vai fazer lá? Ele não sente pertencimento naquela comunidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer escolas ficarem receptivas, bonitas, arejadas. Por isso que a gente está propondo um PAC Educação, que é da reforma, recuperação, ampliação de escolas. Segundo, nós temos que discutir as diretrizes curriculares do ensino médio. Tanto preparar para o vestibular, como preparar para a vida. Ter educação profissionalizante, ensino profissionalizante. Hoje nós chegamos ao cúmulo do Paraná, ter laboratórios encaixotados, que podiam servir a educação profissionalizante e não conseguir dar aulas de educação profissionalizante porque o Estado não preparou a infraestrutura das escolas. Então, o governo federal aportou recurso e isso não foi preparado. Então, tem que, com certeza, mudar essa realidade. E você ter desenvolvimento, claro, onde você tem emprego, as pessoas conseguem melhorar o seu padrão, conseguem viver melhor, obviamente que não querem arriscar a vida no crime, é uma opção. E cada vez mais nós precisamos capacitar nossa juventude, nossos trabalhadores, para conseguir crescer na profissão e no mercado de trabalho, dar oportunidades. Agora eu peço a gentileza ao professor Dr. Rodrigo Berté que faça a sua pergunta, candidata Gleice. Candidata Gleice, eu sou o professor Rodrigo Berté, coordeno o Departamento de Engenharia, Saúde e Meio Ambiente do Grupo Educacional Uninter. Hoje nós recebemos um importante relatório do painel global com relação ao aquecimento global e percebe-se que as emissões de dióxido e monóxido de carbono aumentaram muito. E nós percebemos daí com relação a isso que o estado do Paraná, ao invés de reflorestar, está autorizando a derrubada de vegetação, a derrubada de árvores. E uma outra situação pior ainda, a Força Verde está sem equipamento para fiscalizar, a Força Verde está sem monitoramento do espaço aéreo, principalmente para a derrubada de vegetação. Em seu governo, o que a senhora pretende fazer? A Força Verde, professor, está totalmente desarticulada. Até parece que foi de propósito que fizeram isso. Ou seja, nós não vemos mais essa atuação. E há realmente um olhar fechado do governo do estado sobre áreas de desmatamento no nosso estado, que está avançando para a Mata Atlântica. Agora também um estado que queria vender suas reservas florestais, você vai esperar o quê, né? Queria fazer a concessão, vender reservas florestais, os seus terrenos, não pode esperar muita coisa, não há um compromisso. Nós não temos uma política de meio ambiente efetiva no estado do Paraná. Eu fui diretora financeira de Itaipu e um dos projetos que nós fizemos lá com a hidrelétrica, junto com a comunidade, foi o Cultivando Água Boa. Um projeto que cuidava do meio ambiente a partir das bacias hidrográficas, porque a água é o principal insumo de uma hidrelétrica. Nós tínhamos muito assoreamento no lago, problemas, dificuldades. Aí nós fomos perceber que as pessoas que estavam ao longo dos rios que desembocavam no lago e mesmo também na beira do lago de Itaipu, não tinham consciência disso. Então, muitas vezes desmatavam até a beirada do lago, até a beirada do rio, deixavam dejetos, jogavam agrotóxicos. Isso prejudicava a usina, mas prejudicava também todos os produtores que estavam, né, no mesmo alinhamento. O que nós decidimos fazer? Fazer um programa de conscientização dos nossos agricultores, não de penalização. Diz, olha, se você não cuidar do lago e não cuidar do rio, isso vai reverter contra você. Se você jogar os dejetos dos animais, dos porcos, da galinha no rio, vai ser contra você, porque a água desse rio é a água que também vai irrigar a sua planta. Então nós mudamos totalmente a concepção que o agricultor tinha de meio ambiente. Hoje os agricultores cuidam do rio, fizeram um reflorestamento das margens, não jogam mais dejetos de animal no rio, fazem o tratamento, estamos lidando com o biogás, inclusive, lá, que é retirada de energia, né, através do gás. Uma série de medidas. A Itaipu entrou com um pouco de dinheiro, os municípios entraram, algumas entidades também. Então eu fico pensando que esse é um programa
que nós podemos reproduzir no estado do Paraná. E o estado entrar com recursos, fazer um Cultivando Água Boa Paraná e pegar as nossas principais bacias hidrográficas, pegar o Rio Iguaçu, o Ivaí, o Piquiri, pegar a bacia litorânea e colocar as nossas empresas para ajudar, a Copel, a Sanepar, o Porto de Paranaguá, para fazer essa conscientização, né? Não ter o agricultor como uma pessoa a ser combatida, muito pelo contrário, ele tem que entender que o cuidado com o meio ambiente é fundamental para que o negócio e a produção deles deem certo. Então, a nossa ideia é fazer exatamente isso e ter a Força Verde, porque tem questões que são de crime ambiental e precisam ser punidas e investigadas. Muito bem, vamos agora então ao nosso segundo tema, que é a saúde. Vamos ver o VT? Assim como em todo o país, o Paraná também passa por sérios problemas na saúde. O Hospital de Clínicas é o maior centro de atendimento público do estado e enfrenta a falta de funcionários. O impasse sobre a forma de contratação adiou cirurgias, tratamentos das mais diversas áreas e fez diminuir a esperança por um transplante, por exemplo. Tem bastante dificuldade para as pessoas conseguirem marcar consulta. E uma política falou que agora é bem fácil marcar consulta por telefone, mas não é bem assim. Para quem necessita mesmo, não é fácil. Quando a gente vai numa emergência, a gente quer emergência, mas nem sempre acontece com emergência. Tem sempre que esperar bastante. Não tem o remédio mesmo tomando para pressão alta, para diabetes, coisa assim, a gente vai no posto, não tem, e o atendimento não tem atendimento, infelizmente. Muito mal. Nós estamos precisando de melhoramento, renovação na saúde pública. Na hora de emergência, pior ainda. Primeiro tem que saber o que a gente já chega, que nem eu cheguei com a minha irmã, numa cadeira de roda, foi direto para a UTI, mas não tem condições, não tem atendimento. É muito triste aonde a gente mora, mas não é só onde eu moro, qualquer local está difícil de atender e tem muita gente doente. Precário, não só no bairro onde eu moro, em qualquer lugar aí do Brasil. Cerro Azul, Paraná. Lá não está muito bem, eu fui encaminhada para cá fazer um pré-natal porque não tem médico. Eu sou hipertensa, tô com pressão alta e tô quase na hora de ganhar meu neném e daí fui encaminhada para cá porque não tem médico. Então eu acho que tinha que mandar um médico bom, né, que permaneça e que nem no nosso lugar não tem ecografia, não tem sala de cirurgia, não tem nada, é tudo mandado para Curitiba. Então eu acho que daí tinha que fazer assim no nosso lugar, né? Para nós ter acesso lá em vez de viajar longe para cá aqui. De lá aqui é umas 3, 4 horas de viagem de carro, né? E se você entrar em trabalho de parto não dá tempo, né? De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, de 2002 até agora, foram poucos os anos em que as gestões estaduais cumpriram com a lei que obriga o investimento de 12% da arrecadação no setor da saúde. Faltam médicos especialistas na maioria das cidades. As vagas de leito de UTI são insuficientes. Muitos tratamentos especiais e até compra de medicamentos que estão fora da cesta básica só são realizados mediante decisão judicial. Candidata, pelo VT nós pudemos observar que, de fato, o sistema de saúde no Paraná está precário. Acho que um exemplo é o nosso litoral. A Secretaria de Saúde de Pontal do Sul comentou que gasta 30% do orçamento simplesmente no transporte de pacientes, até porque lá não tem especialistas, né? E esse transporte vai para cidades mais estruturadas, leia-se aí Curitiba. Durante o seu governo, qual será a solução? Em primeiro lugar, aplicar o que a lei determina para a saúde. Nós vimos ali no VT que sucessivos governos não aplicaram ou colocaram despesas que não eram objetivamente de saúde para justificar. Então nós temos que dirigir os 12% da nossa receita para a saúde, mas penso que tem que ser um esforço maior, porque hoje os municípios têm que colocar 15%, a maioria coloca 20%, 25%, para tentar dar atendimento à população. Então, nós vamos ter a saúde como uma grande prioridade do governo. Vamos colocar em saúde aquilo que for necessário para atender a população. E vamos começar com um programa voltado para as especialidades. Eu ajudei a presidenta Dilma a fazer o Mais Médicos no Brasil. Hoje nós temos 14 mil médicos atendendo no Brasil, 860 no Paraná. Isso tem feito a diferença, porque você tem um médico lá
8 horas por dia, 5 dias por semana, atendendo a população. Se nós pudermos fazer isso no Brasil, por que nós não podemos fazer mais médicos no Paraná para a área especialista? Você não precisa nem trazer médicos de fora, você já tem bastante especialistas. Tem que organizar o que tem, ajudar os consórcios municipais colocando um dinheiro para contratar um pouco mais de consultas ou para fazer os centros de especialidades. Aliás, o candidato à reeleição prometeu os centros de especialidades regionais, não fez nenhum. Não existe centros de especialidades regionais, por isso que a gente vê essa situação. Ficar meses na fila esperando uma consulta, esperando um exame. Exame, então, é uma tristeza. Se depende de uma endoscopia, são 9 meses para fazer, no mínimo. Aí você vai fazer, já descobriu que fez um câncer, já é um drama para a pessoa, para a família, e o Estado gasta muito mais tratando a doença. Então, nós temos que organizar esse sistema. Tem que aplicar o recurso mínimo, aplicar mais do que o mínimo, ajudar os municípios a organizar. Porque, ao a gente organizar a saúde básica, que são os médicos nos postos de saúde, que além dos mais médicos, nós temos que colocar mais profissionais que vão se formando nas nossas universidades, nós temos que organizar as especialidades. Isso vai evitar muito o impacto nos hospitais, que se você conseguir tratar desde o início, você não precisa levar o paciente ao hospital. Okay. Professora Vanessa, sua pergunta, por favor. Ainda no tema saúde, candidata, a respeito do processo de judicialização. A gente sabe que a saúde ela é um princípio constitucional, no entanto, a gente vê, até pelo VT, que não vem sendo atendido. No entanto, há um caminho da sociedade em busca dessa saúde através da justiça, que é a chamada judicialização. Como é que no seu governo a senhora pretende tratar essa questão? Primeiro, acho que sempre a justiça é um recurso, né, quando as coisas não são feitas. Segundo, acho que a gente tem que dar as melhores condições de atendimento à saúde para que a população não precise ir à justiça. Então, se tiver médico disponível, se você tiver leito hospitalar, se você tiver médico na unidade básica, tiver exames e tiver um comprometimento do Estado com os municípios, com certeza nós não vamos ter defasagem no atendimento. A população não vai precisar recorrer à justiça. E toda vez que recorrer, o Estado tem que prover, não pode ficar discutindo, levando uma demanda judicial. Às vezes eu vejo demandas judiciais por remédio, isso não é justo. Pode ser que às vezes o município não tem, o Estado não tem, a pessoa entra na justiça, vai ter que prover, não pode ficar com recursos. Nós estamos tratando de vida, então não tem tempo aí, né? não tem prazo, a gente tem que ser imediato. Bem, nosso próximo tema agora, candidata, é sobre trânsito. Vamos dar uma olhadinha no VT? De acordo com um levantamento feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, o trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura de Curitiba. Para 85% dos entrevistados, os problemas de mobilidade causam grande impacto na população. Políticas de educação para o trânsito não para motoristas, e sim para pedestres. O pedestre sabe que está vermelho, sabe que é para os carros e eles se aglomeram e atrapalham a passagem dos veículos. Mais semáforos sincronizados, como é o da Visconde de Guarapuava. Mais estacionamentos a preços acessíveis. Os estacionamentos do centro eles estão bem carinhos. Deveriam ser criadas políticas públicas para o incentivo ao uso da bicicleta, propiciar melhorias para que os pedestres utilizem com maior facilidade as vias públicas. Porque não tem vias, né? A pessoa vai cruzar a pé, não tem vias. Ele tem que dar o lado, o carro cruza por cima, né? A falta de projetos e propostas de melhorias acabam provocando essa insatisfação na população. Os números de acidentes e de vítimas no trânsito só aumentam. De janeiro a junho de 2014, foram 377 pedestres feridos, número 9,2% maior do que no mesmo período do ano passado. Ainda, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, as ruas que possuem canaletas de ônibus são as que representam mais perigo para os pedestres. Professora Vanessa, sua pergunta, candidata, por favor. Então, candidato, o trânsito é uma questão que eu gosto muito, até porque eu sou uma sequelada do trânsito. No Brasil, nós temos hoje 60 mil mortos todos os anos, 200 pessoas mortas por dia. Quer dizer, como é que no seu governo poderia ser tratado esse tema, pegando o gancho, pensando no Detran? Como é que o Detran poderia atuar nessa perspectiva? O que falta? Educação, política pública, enfim, o que falta, candidata? Você viu, professora, que cada um tem a visão, né? Quem tem o carro quer espaço para o carro, quer mais estacionamento. Quem utiliza o transporte público quer espaço para o transporte público, para a bicicleta. O pedestre reclamando. Cara, cada um olha o trânsito pela sua ótica.
mas obviamente que as cidades precisam se preparar para isso. Eu acho que antes de falar do DETRAN, que é um departamento de trânsito na questão de multas, licenciamento de veículos, eu acho que ele pode ter uma função educativa também e tem que ser todo reestruturado. Eu acho que a gente tem que falar como que nós vamos fazer para tratar o trânsito nos grandes centros urbanos e nas cidades conurbadas. Isso não pode ser um problema só das prefeituras, porque cada vez mais a questão de trânsito e de transporte coletivo é algo de política pública. Por isso que a presidenta Dilma lançou o PAC Mobilidade, né, que, entre outras coisas, prevê 190 bilhões de reais para serem aplicados em grandes cidades do país. Curitiba conquistou o dinheiro do metrô, dos BRT, são mais de 5 bilhões em investimentos que nós vamos ter aqui. E estamos financiando o projeto do BRT metropolitano. Então, investir em infraestrutura para transporte coletivo é importante. E o transporte coletivo não pode mais se sustentar apenas com o pagamento da passagem. É uma política pública. A política pública precisa ter recurso público. Então, eu defendo o subsídio no transporte coletivo, principalmente o subsídio em relação à região metropolitana. Não dá para ficar como nós temos hoje, o atual governo do estado, com um convênio, atrasa repasse para a prefeitura, diz que vai tirar o subsídio, colocou o subsídio quando o seu candidato a prefeito estava na prefeitura. Isso não pode, tem que ter uma política pública, tem que estar em lei. Então, nós vamos ter uma política de integração do transporte em Curitiba e região metropolitana. Nós vamos ter, sim, um auxílio para a gente fazer o subsídio para a tarifa metropolitana e não pode ser só para Curitiba e região metropolitana de Curitiba. Tem que ser para as regiões legalmente instituídas no estado, as regiões metropolitanas, como Londrina, Maringá, Umuarama, porque senão você fica também com uma discriminação. Então, nós vamos estruturar uma política de transporte coletivo legal, discutida com as regiões, e o estado vai estar efetivamente participando, tanto na questão do subsídio do transporte, como na questão de investimentos que nós precisamos fazer nas vias públicas. E aí ajudar as cidades da região metropolitana. Porque Curitiba tem o IPU, que tem órgãos que conseguem desenvolver os projetos, mas os municípios da região metropolitana não têm. Então a gente precisa, o estado tem que recuperar a Comec e fazer isso. E obviamente a questão de educação do trânsito, que tem que estar na educação na escola, a gente tem que tratar mais disso, tem que estar em programas e propagandas de TV para você mudar comportamento. Por falar em educação, candidata Gleise, agora nós teremos uma pergunta sobre educação. E quem fará a pergunta é a professora Aldrin Azolim. Olá, candidata. Eu sou professora do curso Ciência Política e eu tenho, dos últimos dias para cá, a gente pôde perceber, né, muitos comentários na internet, enfim, nos meios de comunicação em geral, sobre a questão da educação no Paraná. Né? A senhora foi uma das agentes mais incisivas na hora de colocar essa questão da desqualificação da educação básica, do ensino público básico no Paraná. Foi exatamente, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mostrou que o Paraná já esteve em primeiro lugar e agora é o 9º colocado. Esse índice começou a se calcular de 2003 para cá. Em 2009 a gente alcançou o ápice, né? A gente figurou como o primeiro, né, colocado nesse índice. Esse índice é calculado em cima do fluxo escolar, se não me engano, e também em cima das médias de desempenho na avaliação. Isso. Bom, exatamente, o Paraná alcançou o primeiro lugar em 2009, e isso nos colocou diante de 2003 a 2009 numa gestão, né? 2003 a 2009. Depois, numa segunda gestão. Exatamente a gestão do governador Requião, né? E a segunda gestão do governador Beto Richa. E esses candidatos possuem, os governadores possuem visões bem distintas em relação ao Estado, o tamanho do papel do Estado. Então, qual o peso do papel do Estado na construção da educação básica, da educação superior também? Mas que educação a gente poderia construir para o Paraná? Bom, professor, o peso é total, né? O Estado tem essa responsabilidade, quer dizer, a base do desenvolvimento que nós temos na nossa sociedade, ela é feita pela educação. Nós podemos ter investimentos, ter política de saúde, ter política de desenvolvimento econômico, mas se você não tiver educação, pessoas preparadas para sustentar esse desenvolvimento e as melhoras da qualidade dos serviços públicos e também serviços privados, você não vai dar sequência a um desenvolvimento sustentável. Então, a educação é tudo. Eu acho uma judiação ter acontecido isso com o Paraná. Como é que um estado que é a 5ª economia nacional cai 5 pontos no IDEB? Por que se conseguia antes e não se consegue agora?
Por culpa dos professores? Claro que não, porque tinha uma política estruturada e tinha também problemas naquela política, ela não era totalmente uma política de 100%, o Requião não deu o piso para os professores, entrou na justiça, não dava muitas vezes condições, não dava a hora atividade, que já era lei, que precisava, então tinha problemas, mas nós tínhamos pelo menos um plano de desenvolvimento educacional, que era a capacitação, a gente tinha reposição de professores dentro de sala de aula, não tinha alunos amontoados em sala de aula, hoje a gente chega a ter 40 alunos numa aula de ensino médio, é impossível fazer educação assim, com condições muito baixas para o professor preparar a aula, não tem mais discussões sobre a linha educacional, vem um pacote pronto da Secretaria de Educação, acabamos com o EJA, que é a educação de jovens e adultos, praticamente foi desmontada no estado do Paraná, não há uma interação, uma interlocução com os municípios, a fase 1 do fundamental fica muito diferente da fase 2, o estado não é o coordenador desse processo, o ensino médio não tem estímulo nenhum, então é óbvio que nós não podemos ter uma situação boa de DEB, porque educação é um conjunto. Você tem que partir, dadas as condições para um professor dar aula, tanto as condições físicas, estruturais e de segurança, principalmente de segurança, até as questões das diretrizes curriculares, da formação, da capacitação, senão você não consegue avançar. Então, é lamentável que o Paraná tenha chegado a uma situação dessas. Eu só tenho a lamentar e a evidenciar a minha tristeza. Tal é o descompromisso desse governo com a gestão educacional. Nós não temos um rumo, não temos um programa, não temos uma visão sobre desenvolvimento educacional no estado do Paraná hoje. Muito obrigada. Gleise, agora você tem, a partir de agora, 3 minutos para as considerações finais. Fique à vontade. Muito bem. Eu queria agradecer as professoras Gisele e Gisele, agradecer também, professor, a sua participação, os professores que estavam aqui no auditório entrevistando, dizer que essa é uma oportunidade muito importante para a gente falar um pouco dos nossos programas, das nossas ações e dizer que o que me motiva muito a ser candidata e a ser governadora do Paraná é cuidar do Estado. Penso que nós temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar dos nossos jovens, dos nossos idosos, cuidar dos nossos funcionários públicos, servidores públicos, para que eles possam servir a população. Cuidado é mais do que administrar, é você ter comprometimento com o resultado. É saber que quando você está investindo num programa de educação, a criança, o professor, vão ser pessoas que vão ter o benefício daquela política. E saber que a gente tem que monitorar para que chegue realmente às pessoas e que faça a diferença na vida delas as políticas que nós estamos construindo. Então eu quero ser governadora para cuidar da nossa saúde e penso que é possível a gente melhorar as condições de saúde. Nós não vamos resolver os problemas todos, mas com certeza vamos avançar e resolver muitos desses problemas para cuidar da nossa educação, cuidar da nossa segurança. Enfim, eu acredito na política do cuidado e acredito que nós temos que fazer gestão com foco, planejamento e organização. Eu lamento muito a situação que hoje nós estejamos vivendo no governo do Estado, porque é lamentável que o Paraná chegue a essa situação. Eu não me recordo de nenhum outro governo que deixou o Estado assim como nós temos, com dívidas, sem uma política pública direcionada, sem um rumo do desenvolvimento. Então, coloco meu nome até para que a experiência que eu tive como diretora financeira da Itaipu, como secretária de gestão do Estado do Mato Grosso do Sul, como secretária de gestão em Londrina e como ministra-chefe da Casa Civil, possa ser utilizado para a gente fazer diferente, fazer mais pelo Paraná. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim do programa Café com Gestão, edição Gestão Pública. E hoje o nosso bate-papo foi com a candidata ao Estado do Paraná, ao governo do Estado do Paraná, pelo PT, a candidata Gleise Hoffmann. Muito obrigada, candidata Gleise. Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Agradeço também aos meus convidados, a professora Vanessa Fontana, o professor Doacir Quadros e a todo o pessoal do estúdio que nos dá sempre suporte. Muito obrigada a todos, tchau e até a próxima.